A nossa entrevista de hoje é sobre acompanhamento e aconselhamento conjugal e familiar. E sobre esse tema, a sessão do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, um curso realizado em parceria com o EAD da TV Século XXI. A segunda turma desse curso, que conta com o apoio da Comissão Nacional Pastoral Familiar ligada à CNBB, começará em março desse ano. Para conversarmos um pouco sobre esse assunto, nós recebemos de forma remota o professor doutor padre Rafael Cerqueira Fornazier. Ele é o diretor da seção brasileira do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, professor do programa de pós-graduação em família na Universidade Católica do Salvador e diretor do Instituto de Filosofia e Teologia da Arquidiocese de Niterói, no Rio de Janeiro. Padre Rafael, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Obrigado, Padre Wellington. Obrigado, Túlio, pelo convite, estar aqui com vocês. É uma alegria. Obrigado a todos também que nos acompanham aqui pela TV Pai Eterno. Padre, a gente começa então a nossa entrevista perguntando para o senhor qual a importância de um aconselhamento familiar para cada pessoa que compõe esse núcleo na sociedade. O Papa Francisco, já durante os 2 sínodos que nós realizamos sobre a família e que desembocaram nesse grande texto que em breve vai comemorar 5 anos, de publicação no próximo dia 19 de março. Por isso o Papa Francisco também decretou aí um ano da Amoris Laetitia, um ano da alegria do amor. Ele já demonstrava uma certa preocupação, se a gente poderia dizer assim, que é algo muito comum também no meio dos nossos bispos e pastores, nós padres, mas também coordenadores de pastoral, coordenadores de grupos e movimentos familiares, justamente em relação ao modo como a gente se coloca à disposição das nossas famílias, como nós podemos acompanhar, escutar mais, estar mais à disposição. E isso, nós podemos dizer, é uma realização também daquilo que o Papa desenvolveu muito na Evangelii Gaudium, quando ele falava da arte do acompanhamento, que todos nós deveríamos ser introduzidos nesta arte do acompanhamento no seio da igreja. Para quê? Para justamente criarmos mais proximidade, criarmos essa cultura da proximidade, como ele gosta também de chamar, e nos colocarmos à disposição, por meio da escuta, que é um excelente instrumento para nos ajudarmos, partilhar experiências, mas também uma escuta formada, ou seja, com o auxílio de pessoas que têm certas competências, o modo como escutar, o modo como se colocar à disposição, como tratar certos assuntos que vêm até nós, que nos são trazidos pelos casais e pelas famílias, questões morais, questões sobre o diálogo, sobre conflitos, justamente na Amoris Laetitia, no capítulo 6, quando o Papa Francisco trata de questões pastorais, é ali que ele vai indicar para nós o quanto é necessário nós termos um trabalho de escuta, de acompanhamento, de aconselhamento, e ajudados por profissionais também de diversas áreas, fazendo convergir aí a expertise milenar da Igreja com aquela também acumulada nas ciências humanas e sociais. Então, é muito importante, e hoje as pessoas estão como que sedentas, e a gente percebe aí, por meio da busca de vídeos, de formações online, por receber uma orientação, um conselho, uma ajuda. Claro que não pretende esgotar todos os problemas da vida de uma família, mas que podem, de fato, trazer, digamos, algumas luzes para que a própria família encontre também o seu caminho. Padre Rafael, nós estamos aí dentro de um contexto pandêmico, já completando quase um ano aqui no Brasil, desde que tivemos esse nosso primeiro caso, em que as recomendações sanitárias são para que as pessoas fiquem em casa e, claro,
é um tempo que as famílias também têm mais oportunidade de estarem juntas, ou espera-se que as famílias estejam mais juntas nas suas casas. É também um tempo em que os conflitos são mais realçados por estarem mais tempo juntos, né? Dentro desse contexto da pandemia, dos conflitos que podem surgir, quais os principais desafios para a vivência desse aconselhamento e também para o acompanhamento das famílias? Pois talvez seja um momento muito oportuno para desenvolvermos uma formação sobre acompanhamento e aconselhamento das nossas famílias, justamente por conta dessa maior proximidade que você menciona. Nós vamos perceber também aqueles pontos, né? Quanto mais proximidade, mais os pontos de divergência podem surgir e aparecer, né? E, portanto, uma ajuda de uma terceira pessoa, de uma mediação, como nós chamamos, né? Pode contribuir muito para que cada um entenda um pouco o seu modo de funcionar, quais são os problemas, quais são as questões que estão envolvidas quando as tensões aumentam, né? E como foi bem mencionado, né? Nesse período há muitos conflitos e até violências, né? Nós aí constatamos um aumento de violência, mas um aumento também até de separações, né? De divórcios, e às vezes por uma ausência, por conta de uma ausência de um olhar de uma terceira pessoa, de uma pessoa um tanto quanto preparada para ajudar um pouquinho no diálogo entre os membros da família. E assim fazer com que cada um possa identificar também quais são os seus, digamos assim, os seus talentos, as suas qualidades, né? Mas quais são também as suas fraquezas, quais são as lacunas, os pontos a serem trabalhados na relação familiar, né? Costuma-se dizer que para a gente poder observar bem a outra pessoa e conhecer bem a outra pessoa, é preciso se conhecer bem. Então, um aconselhamento, um acompanhamento, ele pode nos ajudar muito a fazer com que cada um se conheça melhor para se colocar na relação e assim conhecer melhor a relação. Porque a relação é um espaço comum, é um espaço criado entre dois, né? Onde o eu e o tu entram nessa relação do nós, e esse espaço comum, muitas vezes chamado também do espaço conjugal, quando se trata da relação marido e mulher, ou do espaço familiar, quando se trata das relações aí entre todos aquelas que compõem a família, esse espaço precisa ser trabalhado. Não só o meu espaço privado, a minha vida reservada, mas o espaço comum que nós temos. E a pandemia, de fato, digamos que deu uma certa ênfase a esse espaço comum, né, acentuando a sua importância, porque passamos mais tempo em casa e menos tempo fora de casa, e com isso o desafio maior também para saber lidar com esse espaço comum, com as relações dentro desse espaço comum. Então o acompanhamento e o aconselhamento vem para isso, para nos ajudar também a perceber um pouco como é que nós podemos melhorar as nossas relações nesse espaço comum. Agora, padre, falando sobre esse curso que foi desenvolvido, pensado então para esse momento de disponibilizá-lo às pessoas interessadas. Primeiro, a quem se destina, né, a quem ele é feito para alcançar o seu objetivo, né, se é todo mundo que pode fazê-lo, e como é que vai funcionar esse curso? O curso vem sendo pensado há muitos anos, na verdade, desde a época quando nós éramos quando fui assessor na Comissão para a Vida e a Família da CNBB, justamente durante os 2 sínodos, né? O sínodo ordinário e o extraordinário sobre a família, e nos inspirando também num trabalho que a Comissão da Juventude vinha fazendo com o EAD da TV Século XXI, oferecendo formação para os agentes da pastoral da juventude. Então, nós pensamos que seria importante, em primeiro lugar, digamos que o público-alvo, em primeiro lugar, seriam os agentes de pastoral familiar no Brasil, mas não só. Nós pensamos também em todos aqueles que estão trabalhando nos movimentos familiares, né, nos serviços, pensamos aí nas equipes de Nossa Senhora, Encontro Matrimonial Mundial, SCC, que é um serviço, né?
Encontro de Casais com Cristo e outros tantos que nós temos, e que podem prestar um serviço, podem se juntar para, na sua comunidade ou na diocese, como é o caso, nós temos algumas dioceses que criaram um serviço de atendimento à família, ou serviço de escuta à família, ou centro de acolhimento à família. O nome aí fica a critério um pouco da organização local, de cada comunidade, ou da arquidiocese, ou da diocese ou arquidiocese. Às vezes é mais fácil apresentar, oferecer um serviço de escuta e acolhimento de modo mais diocesano, né? Mas algumas paróquias conseguem também. Então, o público-alvo, primeiro, seria esse, né? Nós pensamos muito na nossa pastoral familiar, por isso a parceria também com a Comissão Nacional da Pastoral Familiar, os movimentos, serviços, como já disse. Porém, o curso está, obviamente, aberto a todas as pessoas, né, que querem aprofundar um pouco mais a questão das relações. Alguns temas que nós tratamos são temas que são colocados em família. Nós temos ali uma abordagem, por exemplo, do direito, né? O direito canônico hoje sobre a família na igreja. Nós temos uma contribuição de uma terapeuta de família que nos traz o modo, como nós nos colocamos à escuta do outro, como nós nos comportamos quando escutamos uma pessoa, né? Depois também temos ali dicas pastorais, dicas de relacionamento também na família, uma reflexão sobre a questão do amor, da liberdade. Em suma, o curso vai durar 4 meses, cada mês nós temos 2 módulos, cada módulo é composto por um conteúdo que é oferecido por meio de uma apostila e também videoaulas. Né? Cada módulo tem 10 breves videoaulas que cada um vai seguir, depois ler também a apostila e responde também a um breve questionário para ali testar os conhecimentos. Ao final do curso, cada um sai com uma apostila aí de mais de 200 páginas que pode também ajudar, contribuir também para o serviço oferecido na comunidade. Não se trata de uma formação profissional, mas se trata, obviamente, também de uma oferta que capacita, né, que traz uma série de ferramentas para o nosso cotidiano. Túlio. Sim, padre. Eu estou aqui vendo o padre Rafael falar e estou pensando o que muitas pessoas, ao acompanhar a nossa entrevista, padre Rafael, podem estar, às vezes, pensando, mas acompanhamento e aconselhamento conjugal e familiar não é coisa, muitas vezes, para o padre ou para o diretor espiritual, para o religioso ou religiosa, muitas vezes até confundido com a direção espiritual no sentido da confissão. Como é que a gente pode distinguir esses 2 serviços? Pois primeiro recordar que, de fato, já há alguns anos a nossa pastoral familiar no Brasil vem propondo, né, uma proximidade maior por meio desses centros aí de acompanhamento, escuta, serviço à família, e onde os leigos estão atuando. E o Papa Francisco, mais uma vez para recordar na Amoris Laetitia, também diz isso, né, que esse serviço de acompanhamento e aconselhamento não é reservado somente aos padres, né, aos diáconos, enfim, aos religiosos que também podem fazer. Relacionando com a direção espiritual, é um outro âmbito, obviamente, né? A direção espiritual tem, digamos, o seu próprio objetivo, né? Fazer um acompanhamento da vida espiritual de cada um. Não se trata do mesmo enfoque, do mesmo objetivo, né? Se trata realmente de um enfoque bem preciso, que é aquele de pensar as relações familiares, reforçar os vínculos, trazer de fato luzes sobre essas relações, sobre o papel da própria família, sobre a responsabilidade da família, as responsabilidades dos membros que compõem a família, né? Pensar o que é ser pai, pensar o que é ser filho, pensar na relação de filiação, na relação de paternidade, de maternidade. Ou seja, é bem específico, portanto, bem distinto do campo da direção espiritual. Eu achei interessante numa das falas do padre Rafael aqui, porque eu sou um leigo diante de 2 sacerdotes, né? E ouvindo a questão da escuta, do acompanhamento, do aconselhamento, a partir de 2 perspectivas. Primeiro, o senhor coloca
uma terceira pessoa diante do casal ou diante da família. E muitas vezes nós ouvimos aí um ditado popular que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É claro que aqui a gente não está falando somente dos momentos de discussão, de brigas, né? E também das pessoas que falam como é que padre aconselha a família, sendo que padre não tem família, né? Padre não casa. Como é, padre, que a gente, a partir da sua experiência, o senhor tem uma vasta experiência no campo familiar, né? Que já foi mencionado no currículo, também é conhecido aqui na Igreja do Brasil. Como é que o senhor lida com essas realidades cotidianas diante da família? Túlio, para voltar um pouquinho ao ditado popular, eu costumo dizer que eu adoro desconstruir ditados populares, não é? Como aquele, por exemplo, também que diz que pau que nasce torto morre torto. Eu digo não, porque Jesus era carpinteiro, então ele poderia endireitar qualquer madeira, não é? E esse ditado também, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, a gente sabe que não é verdade, porque até as nossas instituições públicas estão aí para intervir quando há violência, né, na vida familiar, e nós temos todos aí os instrumentos jurídicos, enfim. Então, é fato que o Estado também se mete na vida da família por conta de questões graves, né? O conselho tutelar, quando se trata também de maus tratos entre os pais, né? Dos pais em relação aos filhos. Então, nós nos envolvemos. E nesses órgãos também tem muita gente que não é casada, que não tem família, né? Agora, não tem família entre aspas, porque eu sempre digo assim, todos nós, ainda que não nos casemos, nós fazemos a experiência familiar e somos, por isso, também seres familiares, pelo fato de experimentarmos, ao menos, a filiação. Todos nós experimentamos a filiação. Podemos não ser casados, mas pela filiação somos inseridos numa história familiar, né? Numa genealogia, numa história de uma raça, de um povo, e, portanto, numa história de uma série de famílias e de núcleos familiares. Então, assim, a gente pode derrubar muito facilmente esse discurso, né? Porque experimentamos, sim, e desde cedo crescemos num lar, com as suas dificuldades também, com as suas alegrias, e vamos aprendendo com os pais, né? Com os irmãos, a vida de família, e podemos não viver a vida de família como um casal, mas experimentamos essa vida já ao longo da nossa história e nos acompanhamentos, né, que nos chegam. Até porque não há também uma receita pronta para cada família, né? A família vai aprendendo também a se organizar, a viver cada etapa da sua vida, e isso não é uma receita pronta que é dada, está aqui no pacote, né? Então, por isso mesmo também, a gente pode dizer que todos são digamos, convidados a pensar as boas relações familiares, o bem da família, que é um bem não só interno, mas um bem externo para toda a sociedade, né? Agora, padre, o curso ele vai abordar também essa questão dos casos especiais, porque nós temos na nossa igreja esses casos especiais, essas situações, às vezes até de dificuldade para que as pessoas possam compreender até o acolhimento, né? Diante de segunda união, sim, de situações. Sim, não. O curso prevê abordar várias situações que nos chegam, né? A questão daqueles e daquelas que estão em uma nova união, até por isso mesmo temos uma abordagem do direito canônico que dá algumas orientações, claro, que traz os elementos, né, que compõem a validade de um matrimônio, mas que também dá algumas orientações, já que o Papa nos pediu também que tivéssemos uma acolhida maior e até tornar isso mais acessível, não fazendo disso um divórcio católico, mas tornar mais acessível, mais próximo das pessoas a possibilidade também de recorrer e avaliar se de fato o casamento foi válido ou não, né? E por isso solicitar, se não foi válido, uma nulidade do matrimônio. Então, nós tratamos desse assunto, nós tratamos também de outros assuntos um pouco mais delicados, né, como, por exemplo, a questão da reprodução assistida humana, né, os casais que têm dificuldade de ter filhos, como é que a gente lida com isso, quais são as orientações da igreja, né, qual é a situação moral quando a gente vai para uma reprodução assistida, quais técnicas poderiam ser admitidas e quais outras não, né? A própria questão da homossexualidade também, com muito respeito, nós procuramos tratar essa questão, né, para saber também
como se situar respeitando as pessoas, mas também colocando-as diante de Deus e sabendo também dar uma orientação que seja justa, né? E assim permita que haja um crescimento. Então, nós procuramos tratar aí, obviamente não dá para tratar tudo, mas abordamos, passamos assim sobre alguns pontos, aqueles mais assim, digamos, candentes, né, que estão aí na pauta do dia, e acenamos também para tantos outros que acabam nos chegando, né? Famílias com situações também de droga, de vícios diversos, né? Droga, álcool, enfim. Acenamos para tantas outras situações familiares, pelas quais também as nossas famílias passam. Eu acredito que no decorrer dessa conversa, desses assuntos que foram surgindo, muitas pessoas estão com a mesma inquietação que eu estou agora. Como que eu faço para participar deste curso? Porque foi um belo aperitivo que nós tivemos, né? As temáticas que o Padre Rafael levantou aqui e que vão ser ilustradas e aprofundadas neste curso. Vamos contar para quem está nos acompanhando, Padre, qual que é o processo, como é que faz para ter informações? Basta acessar o EAD da TV Século XXI, simplesmente colocando no seu, não é, motor de busca na internet, não é? Curso de acompanhamento e aconselhamento conjugal e familiar, EAD Século XXI, e vai aparecer o curso. E ali, o passo a passo para se inscrever é muito fácil. A pessoa pode se inscrever em todo o curso, e fazendo todo o curso vai ter um certificado de extensão, curso de extensão universitária pela Universidade Católica do Salvador, que é nossa parceira, onde o Instituto da Família também se encontra, ou pode fazer também por módulos, e depois a cada edição do curso voltar ao módulo que não fez e ir completando o curso pouco a pouco. Então basta procurar na internet, muito fácil, isso se encontra, e jogando na internet acompanhamento e aconselhamento conjugal e familiar, EAD Século XXI, vamos encontrar. Uhum. É o nome que aparece aqui no vídeo, vou pedir para colocar novamente isso, também tem aqui o endereço. E tem vagas limitadas, Padre? Tem alguma taxa, né? O custo do curso, como que é? O curso tem um valor, que é uma participação, né? Um valor que nos ajuda a manter essa proposta também. As vagas não temos vagas limitadas, são ilimitadas, porém, para que se fazer o curso no seu todo, é preciso começar logo agora, em março, né? Se a pessoa deseja fazer o curso todo e obter o certificado de extensão universitária, deve começar logo agora em março, né? E concluir até o final, os 4 meses, né? Todo o curso. Senão, depois só há como fazer por módulos, não dá para fazer o curso integral. Tá Eu vou procurar, você queria que eu estava anotando aqui, Marcos Túlio, eu vou confessar um negócio, eu estava anotando, porque quando o Padre Rafael disse que a gente poderia também, ao final desse curso, ter um certificado de extensão, é um modo também da gente dar continuidade à nossa formação, né, Padre? Verdade. Claro, como religiosos, os leigos, os agentes de pastoral. Então, já estava anotando aqui para poder também fazer o curso e, ao final dos 4 meses, conseguir, de fato, ajudar melhor famílias, ajudar melhor ao povo de Deus, que eu também sou chamado a atender. Perfeito. Seja bem-vindo, estamos lá à disposição. Tá certo, vamos agradecer então, né, Túlios, o Padre Rafael Cerqueira Fornazier, que tirou um tempinho aí. O senhor está em Niterói, Padre? Agora, na verdade, agora eu estou no interior do estado do Rio, mas eu estou em Niterói. Mas Arquidiocese de Niterói. Isso, fazendo a ponte aérea com Salvador, né? Porque continuo professor lá, por enquanto, durante o primeiro semestre, com a pandemia ainda, as aulas todas remotas na universidade, mas fazemos essa ponte aérea aí. Tá certo. Muito obrigado, viu, Padre? Eu agradeço a vocês dois, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a toda a TV Pai à Terra.